A paz do Senhor, meus queridos irmãos, vocês estão bem? Na graça de Cristo Jesus, o Senhor? Glória a Deus, né? Estamos aqui para mais uma vez refletirmos sobre a palavra do Senhor, para buscarmos um alimento firme, com tutano, com gordura, para o enriquecimento do nosso coração e para o louvor da glória de Deus. Vamos orar. Deus, nos apresentamos a Ti no nome de Jesus e oramos para que o Teu Espírito nos dirija, que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito nos leve à verdade. Tu sabes a dependência que temos de Ti, total e absoluta, 100%. Sem Ti, nada somos ou nada podemos falar, dizer, de coisas tão grandiosas, de um evangelho tão portentoso, de uma palavra tão adorável. Nós precisamos de Ti, Deus. Então nos ajuda, caminha conosco, faça-nos entender a Tua palavra e mais do que isso, faça-nos, ó Deus, obedecer e praticar na nossa vida esta Tua bendita palavra. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, purifica-nos através do sangue de Cristo Jesus. É a nossa oração agora, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das cartas às igrejas na Ásia, descrita no livro do Apocalipse pelo apóstolo João, quando estava isolado na ilha de Patmos, que ele recebeu a revelação dos tempos futuros, dos tempos finais que precederiam a volta de Cristo. E hoje nós estaremos diante da igreja em Tiatira. Já vimos Éfeso, já vimos Esmirna, já vimos Pérgamo, e hoje, nesta primeira parte do estudo, nós estaremos focados aqui na carta à igreja em Tiatira. Então você abre a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Vamos ler. Amém? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Então nesta primeira parte, nós vamos focar apenas em dois versículos, né?
o versículo 18 e 19. E na próxima semana, então, nós complementaremos todo o texto, porque são dois versículos extremamente importantes que merecem uma abordagem também significativa, tá? Então nós vamos nos prender ao versículo 18 e ao versículo 19. Mas antes de entrarmos, nós temos que dar uma panorâmica, não é, como nós temos feito sempre, da cidade em si, onde está a igreja do Senhor. Aqui a cidade é a cidade de Tiatira, e Tiatira é a menor cidade da Ásia Menor. É uma cidade assim praticamente irrelevante. É uma cidade que não tem um grande destaque, né, como Pérgamo, né, a própria Esmirna, Éfeso. Ela é bem simplória, ela é bem rude, ela é bem assim, bem simples. É uma cidade pequena, mas ela tem algumas atenuantes que precisam ser observadas. Lá em Tiatira também não havia templos para os deuses da época. Ela não tinha templos, um ou outro ali, aqui, acolá. Eu me lembro de um que era o templo de Zeus, esse tinha, mas não tinha a enormidade, o número grande de templos como havia em Pérgamo. Cada um tinha o seu deus, né? E cada um desses deuses tinha os seus templos. Então, mas era uma cidade também entregue à idolatria, né? Todas essas igrejas, essas cidades, elas tinham assim um teor muito grande de idolatria. E Tiatira também não escapava desta verdade, de ser também uma cidade extremamente idólatra. Mas ela ficava assim perto de Pérgamo, tipo assim uns 50 quilômetros de Pérgamo, e ficava entre Pérgamo e Laodiceia. E uma das características da cidade de Tiatira é que era uma cidade operária, havia indústrias ali, e havia muita carpintaria, havia ourives, havia outras profissões, outras indústrias ali, e cada uma dessas tinha uma associação social. Elas tinham um tipo de um sindicato. Todos os comerciantes, né, sejam que ramo fosse, tinha um sindicato, tá? Até aí não tem problema nenhum, porque os sindicatos, eles se estabeleceram durante a história do homem, associações, né, de proteção ao trabalhador se vigoraram através dos séculos. Mas aqui acontece o seguinte: essas associações comerciais, tipo sindicatos, eles, no fim de cada expediente, eles tinham suas festas, eles tinham as suas adorações, e eles tinham suas orgias sexuais. Então todos os trabalhadores das indústrias operárias, dentro das suas associações, eram praticamente obrigados a participar dessas festas pagãs. E aí começa o grande problema dos crentes em Tiatira. Eles não podiam participar dessas festas pagãs, eles não podiam ser membro dessas associações, porque eles corriam o risco de perderem os seus empregos, de ficarem na deriva, sem o pão nosso de cada dia, sem o sustento da própria família. Mas era assim, era uma cidade rude, operária, mas extremamente iníqua. Para não dizer outras coisas, eu vou dizer iníqua. Uma cidade extremamente pecaminosa. Mas era em Tiatira que havia um tipo de quartel-general.
havia um tipo de exército para proteger as entradas de Pérgamo. Era dali que se observava os exércitos inimigos que possivelmente queriam lutar contra Pérgamo. O primeiro combate, os primeiros contra-ataques contra esses inimigos saíam de Tiatira, que funcionava então como um exército a proteger a cidade de Pérgamo. Então, nesse pano de fundo, nessas observações sobre a cidade de Tiatira, é que está a igreja do Senhor, em meio à idolatria, em meio às festas pagãs, promovidas pelas associações, tipos de sindicatos, como eu falei para vocês, com muitas orgias, com muitas festas, e entre a cruz e a espada, mais uma vez os crentes estão aqui, precisando tomar decisões diárias, por causa do amor que tinham a Cristo, por causa da libertação que lhes foi oferecida através da cruz do Calvário, perseverar ou negar, ter fé ou desacreditar. É assim que os crentes em Tiatira viviam, né? Cada associação tinha também o seu próprio Deus, então eles tinham assim um desafio constante e diário para viverem ali na cidade de Tiatira como servos do Senhor, como igreja redimida e comprada pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Então vamos aqui ao texto. No versículo 18 nós vamos ver a apresentação de Jesus ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, aquele que serve a igreja. A gente nunca deve perder de contexto que o anjo é aquele que serve, que pastoreia servindo. É o protótipo de Cristo, né, irmãos? Pastor que serve. Então nós vamos ver Jesus se direcionando ao anjo da igreja e se identificando para o anjo da igreja. E essa identificação de Cristo é fantástica, é proporcional ao que está vivendo em Tiatira. É uma identificação de acordo com o que ele está vendo na igreja em Tiatira, na cidade de Tiatira. Então, como é que Jesus Cristo se apresenta? Isso diz o Filho de Deus. Ele se apresenta de três maneiras. Primeiro, ele se apresenta aqui como Filho de Deus. Segunda, ele diz que ele tem os olhos como chama de fogo. E terceiro, ele diz que ele tem os pés semelhante a latão reluzente. Vamos entender isso. Jesus reivindica para si deidade absoluta. Ele é o Filho de Deus. Nele está toda a autoridade. A mesma autoridade para a igreja de Pérgamo, quando ele diz: eu sou a espada de dois fios. Aqui ele diz: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Aqui é uma autoridade divina. Não há nada maior do que o nome do Filho de Deus. Não há nenhum nome que seja capaz de vencer o Filho de Deus. Não há nenhum nome, nem no céu e na terra, que possa medir forças com o Filho de Deus. Ele é absolutamente Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Aleluia! Filho de Deus. É assim que Marcos também começa o seu evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia!
não é? Então nós estamos sempre, irmãos, sempre diante do Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé, o sustentador da nossa fé, o cabeça da igreja, tudo para Ele, por Ele, Jesus, o Filho de Deus. Isso deve nos impactar. Nós fomos chamados à igreja, onde o cabeça desta igreja, aonde o corpo bem ajustado se liga ao cabeça desta igreja, e essa cabeça é o Filho de Deus, é Jesus. O nosso comandante não é qualquer um, não é qualquer Deus, não é qualquer Deus que está lá em Pérgamo, ou em Esmirna, ou em Éfeso, ou também em Tiatira. É o Filho de Deus. A sua igreja estará sempre diante de um Deus absoluto, com divindade absoluta, Jesus, o Filho de Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Quando nós somos igreja, e quem é a cabeça, quem é o dirigente, quem é o líder, quem é o chefe, quem é o Deus, quem é o amo, é Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, Deus eterno para sempre. Aleluia. Então vamos ter isso em mente quando Ele fala com a igreja em Tiatira. Depois Ele vem dizendo que Ele tem os olhos como chama de fogo. Já parou para pensar isso? O que é ter os olhos como chama de fogo? Isso significa que Ele está vendo, olhando cada movimento da igreja em Tiatira. Isso significa que Ele vê, Ele percebe todo o movimento de todos os filhos de Deus que estão em Tiatira. Mas isso quer dizer que os seus olhos também estão sobre todos nós, sobre você que está me ouvindo agora. O Senhor está olhando para você como chama de fogo agora, nesse momento, e em todos os lugares que estamos, e em todos os lugares que pisamos, o Senhor está a nos observar. Mas este olhar é um olhar mais profundo, e não vê apenas o exterior, não vê apenas as nossas reações, os nossos movimentos e as nossas ações. Ele vê o profundo da nossa alma, Ele vê o profundo, Ele consegue enxergar e ver o que há de mais secreto dentro de nós, os pensamentos mais secretos dentro de nós, as inclinações mais secretas dentro de nós, as motivações mais secretas diante de nós. Então, quando nós cometemos algum tipo de pecado, ou quando nós fazemos alguma coisa, Ele nem se espanta, porque Ele sabe que aquilo adveio do que Ele já tinha visto dentro de nós, e aquilo iria acontecer. Às vezes nós, que não conhecemos o coração, perceba bem, você convive com uma pessoa, você está no dia a dia com uma pessoa, e de repente aquela pessoa comete alguma coisa, e você diz assim: eu não esperava isso dela, ou eu não esperava isso do pastor, eu não esperava isso desse diácono, eu não esperava isso desse dirigente de louvor, eu não esperava isso desse líder da igreja, eu não esperava isso de você, você é meu amigo. Você já percebeu? Quantas vezes você já viveu isso? Sabe por quê? Porque nós conhecemos só o exterior, e olha lá, nós só conhecemos o exterior que as pessoas nos apresentam quando estão conosco. Nem o exterior delas, quando elas estão longe de nós não conseguimos discernir e ver. Então nós ficamos assim chocados às vezes, inconformados com algumas reações dentro da igreja, com algumas coisas que acontecem dentro da igreja. E as pessoas, por conhecer só o exterior, saem da igreja, vão embora da igreja, ou as pessoas que ficam amarguradas, ficam bicudas. Eu não estou falando desse ou daquele, estou falando de um contexto geral. Pois bem,
O olhar de Cristo é um olhar que não se espanta com nada que a gente faz, porque Ele conhece tudo dentro de nós. Ele conhece as nossas inclinações adúlteras, Ele conhece as nossas inclinações mentirosas, Ele conhece as nossas inclinações iníquas, Ele conhece as nossas inclinações impuras, Ele conhece tudo. Então, quando nós fazemos coisas que não são do seu agrado, Ele não diz: "Ai, que esse meu filho não esperava isso." Não. O seu olho que perscruta o profundo da nossa alma, o seu olho que conhece todos os segredos do nosso coração, são como chamas de fogo, e é ali que Ele vai trabalhar. Então, quando a igreja de Tiatira está diante dele, diante desse contexto que nós apresentamos, tudo dentro do coração deles está diante dos olhos do Senhor. E tudo hoje que está dentro do seu coração está diante do Senhor. Muitas vezes as pessoas vêm e falam comigo, e eu vou dizer isso porque não foi uma ou duas, foram várias, talvez dezenas de pessoas, falando de situações e justificando suas situações. Eu falei: olha, você teria coragem de falar isso para o próprio Deus? Porque talvez haja um engano no coração, porque eu sou homem, eu posso ser enganado completamente. Então, tudo que você falar para mim, como sou pastor, fale para Deus como Deus que tem olhos como chama de fogo, porque nós não podemos enganar nas nossas motivações, no secreto e no oculto da nossa alma. Somos o que somos e Deus nos conhece. Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe o que somos. Então, os olhos do Senhor perscrutam todo o nosso interior. Então, Ele tem deidade absoluta, tudo está diante dos seus olhos, até o que você está pensando exatamente agora, até o que você está pensando fazer agora, tudo que você projetou para o mês que vem, para o ano que vem, todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor. Quem fugirá da presença do Senhor, dos seus olhos? Quem poderá fugir da sua presença? Se eu for lá no profundo do mar, Ele me verá. Se eu subir entre as estrelas, Ele me verá, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Ele mesmo diz isso. E Ele se identifica também como aquele que é semelhante os seus pés são semelhantes a latão reluzente. O que significa isso? Isso significa que a igreja iníqua, a igreja que está voltada para o pecado, terá um julgamento. A igreja que tolerar o pecado, a igreja que se conformar com o pecado, eu estou falando isso porque na segunda parte do versículo, do estudo, vocês vão perceber o que Deus tem contra Tiatira. Vocês vão perceber o que Deus tem. Ela tolerava um pecado absurdo dentro da igreja. O anjo do Senhor também. Então, aquele que tem os pés semelhantes a latão reluzente é juiz. Ele vai julgar, ele vai esmagar o pecado, ele vai aniquilar o pecado, e ele também vai aniquilar os pecadores que não abandonaram os seus pecados. Aqueles que lá no livro de Efésios diz que são filhos da ira e nunca se arrependeram, por isso que se tornaram filhos da ira. Então, Ele tem poder de julgar. Não se esqueça, irmãos, o bom pastor
também é juiz de todas as nações. O bom pastor é o juiz da igreja. Não podemos ficar olhando para a paisagem. Como que se Deus fosse bom, amoroso, sem justiça. Ele vai justificar. Então o processo para esta justiça que virá, esse juízo que virá, é nos purificar agora. Um juízo hoje purificador. Então ele é o Filho de Deus, deidade absoluta, que tem o controle de tudo, Deus eterno, maravilhoso, poderoso. Ele tem olhos, como chama de fogo, que alcança até o mais secreto do nosso coração, e ele tem pé semelhante a latão reluzente, que indica juízo, esmagar o pecado, tirar do meio da igreja o pecado, que firmemente se levanta contra nós na igreja do Senhor. Então é uma identificação apropriada para o que a igreja de Tiatira está vivendo. Filho de Deus, olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Aí está Jesus se identificando para a igreja em Tiatira. Vamos ver agora quais são as virtudes, o que Jesus fala das virtudes da igreja em Tiatira. E são virtudes que uma delas pelo menos não foi vista em igreja nenhuma das 7 cartas que ele mandou. Não foi vista. Vamos lá. Eu conheço as tuas obras. Olha só, o conhecedor, porque ele tem olhos como chama de fogo. E o teu amor. Olha só, amor. É a única igreja que ele se dirige dizendo que era uma igreja que tinha amor, que vivia o amor. Ao contrário de Éfeso, quando ele diz, deixastes o teu primeiro amor. Aqui ele diz, eu conheço o teu amor. Em Éfeso o amor estava decrescendo. Aqui ele se mantinha firme. Então Deus está vendo uma igreja amorosa, uma igreja que ama. E depois ele diz, e eu conheço o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, que pode dizer perseverança também, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que quadro motivador, irmãos. Não é um quadro motivador? É um quadro que traz esperança também para a igreja de hoje. É um quadro significativo de uma igreja que está vivendo em meio a associações, sindicatos, promovedores de festas pagãs e orgias sexuais. É um quadro esperançoso, animador, motivador para uma igreja que está vivendo sob pressões diárias, também entre a vida e a morte. Não lhe falta amor. Esse amor, em primeira análise, é um amor ao Senhor, irmãos, amor a Deus. O grande mandamento do Senhor: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e só a Ele prestarás culto. Esse é o amor. Nós precisamos sempre, todo dia, a todo instante, fazer uma reflexão do amor que temos para com Deus. Isso nós deveríamos trabalhar num outro estudo, porque é um assunto muito amplo, né? Mas nós precisamos aquilatar o quanto amamos a Deus. Que tipo de amor é esse que nós oferecemos a Ele? Se você entende o que é amor de fato,
que é amor? Olhe para o seu filho, para a sua filha, ou para o seu marido, para a sua esposa. Veja os sentimentos que o amor produz. Em sua consciência você pode levantar os olhos para dizer: eu te amo, Senhor. Então eu tenho uma ideia de, numa escala de 0 a 100, em que prateleira eu vou colocar e como eu vou avaliar esse amor. Amor a Deus. Esse amor, ele se expressa numa vida de amor. Primeiro aos domésticos da fé, aos irmãos, aqueles que foram comprados com o mesmo sangue, o prazer de estar com eles, o prazer de envolver-se com eles, de se alegrar com eles, de chorar com eles, de repartir com eles, de se edificar com eles. Não é verdade? Ele conhece o amor, mas é um amor que persevera. O amor é paciente. O amor é paciente. 1 Coríntios 13, uma das definições do amor é que ele é paciente, ele persevera, ele é continuista. E o amor na nossa vida é crescente, e é isso que Cristo via na igreja em Tiatira. Eu conheço o teu amor, eu conheço a tua paciência, um amor que dá assistência, irmãos. Amor sem assistência não é amor. Amor sem estender a mão não é amor. Amor sem se envolver com as carências dos irmãos não é amor. Amor sem se envolver com as carências dos pecadores não é amor. Não é, irmãos. E eu peço para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa trazer luz a essa reflexão, possa trazer luz, entendimento, e o Espírito Santo possa me convencer dessa verdade. Amor sem assistência não é amor. E o que esse amor fazia? O que essa assistência, fé e amor e assistência fazia? Isso originou na igreja em Tiatira algo maravilhoso, espetacular. As últimas obras eram maiores do que a primeira. É o contrário, é o reverso do que a gente vê comumente, onde a pessoa começa aqui e vai caindo. Lá em Éfeso, ele deixou o primeiro amor, as primeiras obras. Aqui não. O amor verdadeiro, ele vive em ascensão, em crescimento. Então, quando eu começo aqui, eu começo a operar, a viver as obras que o Senhor preparou para mim, e eu vou numa crescente, de tal forma que quando eu chegar aqui, essas obras serão maiores do que essa, e lá serão maiores do que essa. E isso acontecia em Tiatira. Amor e assistência levavam o quê? As obras atuais dos crentes de Tiatira serem maiores do que as obras de quando eles começaram no Evangelho. Eu identifico muito esse texto com a igreja de Filipos, quando o apóstolo Paulo se dirige a eles dizendo que o trabalho deles crescia a cada dia e que Deus iria fazer com que crescesse ainda mais. Não é bonito isso? Uma igreja operante no amor, na paciência, na assistência. Então, Cristo via essas virtudes na igreja de Tiatira. E ele também fala de fé, né? Eu conheço a tua fé e a tua paciência, perseverança, amor com assistência, que é o serviço,
perseverando nisso, e fé com paciência. Fé com paciência. Havia uma fé inabalável na igreja em Tiatira. Havia uma fé inabalável em Tiatira. Deixa eu achar aqui, olha, uma coisa. Quando se vive sobre grandes e intensas pressões, precisa-se de fé inabalável. Então aquela igreja vivia sobre grandes e intensas pressões, lá com os sindicatos, com a idolatria, com os deuses pagãos, e eles, diante dessas pressões que se agigantavam cada dia mais, eles precisavam de fé inabalável e mais de perseverança ainda, irmãos. O que você vai fazer quando a pressão do mundo, quando te obrigarem a fazer coisas do mundo? Nós vamos ter que ter fé inabalável. Por isso que eu estava falando no último domingo de convicção de fé. Nós precisamos saber realmente o que cremos, o que somos, se de fato somos de Cristo, se de fato o Evangelho nos alcançou, se de fato ele faz parte da nossa vida, e esse Evangelho está a produzir, através do Filho de Deus, uma fé inabalável, que nos prontifique a viver essas pressões, o cerceamento da fé, que para uma hora de grande aflição, nós possamos viver esta fé inabalável, na pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus, na pessoa de Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, e na pessoa de Jesus, que tem os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, há uma escala de valores, e esses valores vão indicar virtudes na igreja, e essa escala de valores, ela não pode ser denegrida. Amor, serviço, assistência, fé, persistente, perseverante, paciente. Essas virtudes vão produzir a cada dia obras maiores do que as primeiras. Foi para isso que Deus nos chamou. E geralmente esse trabalho é feito no coração do inimigo, irmãos. Esse trabalho é feito no coração do inimigo. Esse trabalho deve ser feito nos lugares mais difíceis, mais duros, para a entrada do Evangelho. Eu sempre, nas minhas pregações, nas minhas reflexões e estudo bíblico, eu tenho que trazer a palavra ao meu contexto do dia a dia. O meu contexto hoje é Roosevelt, Parque Roosevelt. Então pense que aquele que é filho de Deus, aquele que tem os olhos como que de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente, ele está olhando para a Igreja Batista Vida Abundante no Roosevelt. E ele conhece todos os passos desta igreja, ele conhece o anjo da igreja, ele conhece a junta diaconal da igreja, ele conhece os líderes do louvor da igreja, ele conhece aqueles que são os que fazem parte do grupo de louvor da igreja, ele conhece aqueles que trabalham com as crianças, ele trabalha e ele sabe que não existe nenhum grupo de evangelismo na igreja do Batista Vida Abundante do Parque Roosevelt. Ele vai olhar para nós também e ver se há algumas virtudes. Se ele pode achar, será que ele acha algumas virtudes em nós, irmãos?
Será que os olhos de Deus veem as virtudes que ele vê em Tiatira? Ele vê na Igreja Batista Vida Abundante do Parque Roosevelt, em Bauru, estado de São Paulo, Brasil. Ele vê amor, serviço, fé inabalável, fé persistente, perseverança, paciência. Ele vê que é a nossa comunidade, que agora vai completar 20 anos de existência, ela vive hoje com obras maiores do que quando começou. Ela é mais guerreira, ela é mais serviçal, ela é mais amorosa, ela é mais trabalhadora. A partir de mim, eu preciso dar essa resposta. A partir de mim, eu preciso dar essa resposta. A partir de você, dê essa resposta. Eu gosto muito de fazer uma colocação aqui. Já fiz algumas vezes, mas é uma colocação que eu acho importante, muito importante. Olhando para o meu coração, para mim, se todas as pessoas fossem como eu, com o meu espírito, com o meu amor, com o meu serviço, com a minha fé, com a minha paciência, como estaria a igreja hoje? Em que escala você colocaria a sua igreja? Se todas as pessoas fossem como você, no seu espírito, no seu amor, no seu serviço, como é que você acha que estava a igreja hoje? As suas obras seriam maiores? Seriam menores? Ou a igreja já tinha fechado? Precisamos dessas reflexões, irmãos. O fim está chegando, Cristo está voltando. E a minha oração hoje com vocês é que, se Deus olhar firmemente para os nossos corações, Ele possa achar em cada um de vós amor crescente, serviço crescente, fé inabalável, perseverança, firmeza espiritual, obras maiores do que as primeiras. Mas vamos voltar aqui, com essas virtudes saltando aos nossos olhos. Você diz, é a igreja perfeita, é a igreja perfeita. O que teria Deus então contra essa igreja? No que ela poderia estar errando? Se há um elogio dessa magnitude para essa igreja em Tiatira, é o que nós vamos ver no próximo estudo, na próxima quinta-feira. Havia um erro gigantesco na igreja em Tiatira. Eles estavam tolerando Jezabel, uma mulher que se dizia profetiza e semeava tropeços na igreja do Senhor ali em Tiatira. Então nós vamos falar sobre tolerar pecados, nós vamos falar sobre Jezabel, o espírito de Jezabel. Vamos fazer um entendimento, vamos trazer um entendimento de Jezabel no Velho Testamento, e vamos ver o que aquele que tem olhos como chama de fogo e lapés semelhante a latão reluzente, e que é o Filho de Deus, tem a dizer a uma igreja que tolera pecados. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela tua palavra. Impetra os nossos corações para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Um grande beijo no coração, um abraço, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja intensa e imensa no seu coração.